Hoje nós vamos fazer mais um podcast. Hoje a gente, devido à demanda na clínica, a procura dos pacientes, né? Hoje nós convidamos um colega, Dr. Marcos, reumatologista. Ele vai nos ajudar, vai botar uma porção de coisa, ensinar para nós uma porção de coisa dentro do paciente reumatológico e aquele paciente que procura tentar engravidar ou aquele paciente que vai fazer pré-natal. Então, ele vai dar uma porção de dicas para nós, vai nos orientar como conduzir esse paciente de uma forma tranquila, com os medicamentos que ele toma, tudo isso. Mas, antes de tudo, quero agradecer a sua presença, Dr. Marcos. Junto comigo vai estar a nossa enfermeira Paula, né, que também vai abordar alguns assuntos em relação ao paciente reumatológico, que às vezes procura a enfermagem também para tirar dúvidas. Então, nós temos uma porção de dúvidas hoje aqui para falar com o senhor aqui. Mas eu queria que o senhor fizesse a sua apresentação também, contasse um pouquinho da sua história, o que te levou a fazer reumatologia, se você viu muita gente mancando aí pelo mundo afora, né? E o que fez, né? Contasse um pouco do seu currículo para nós também. Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com um dos expoentes, se não o maior expoente da parte de reprodução de in vitro aqui na região do Vale do Paraíba. É um prazer, de fato. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Paula. Obrigado mesmo pelo convite. Bom, puxando um pouquinho essa parte da reumatologia, vou puxar um pouco mais. Eu sou mineiro, sou de uma cidade chamada Ipatinga, que é bem próximo da região central de Minas Gerais. Vivi em Ipatinga até os meus 19 anos. Saí de Ipatinga, fui fazer vestibular e passei em medicina no Rio de Janeiro, capital. Vivi no Rio, capital, durante 6 anos. Depois fui convidado para participar de um serviço de urgência e emergência na região de Jundiaí, onde eu trabalhava como plantonista e tudo mais. E aí, diante da necessidade de fazer uma especialidade, eu escolhi fazer reumato. Mas eu já tinha uma relação íntima com a reumatologia, porque a parte final da minha faculdade no Rio de Janeiro, eu fiz os 2 últimos módulos de internato da minha faculdade no ambulatório de reumatologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que era dos Bianchi, que já foram presidentes da Sociedade Brasileira de Reumato. Até hoje é uma família muito influente, né, nesse ramo. E sempre foi uma especialidade que me chamou muita atenção pela complexidade, né? A maioria das pessoas, o imaginário popular chama muita atenção da reumatologia para a doença do idoso, mas quando a gente está inserido nesse universo, a gente percebe que de idoso praticamente não tem nada. A reumatologia é uma especialidade de pessoas jovens, é uma especialidade do cidadão ali, do indivíduo médio ali entre os 30 até mais ou menos os 65 anos. Existem as exceções, aqueles que vão ter a parte reumática acima dos 65, com uma classe específica de doenças. Haverão aqueles que terão também ali antes dos 30, 18, 16, 17, inclusive na infância. Há bebês que já nascem com questões reumáticas, né? E essa complexidade que traz a reumatologia foi o que mais me chamou a atenção. E assim, é uma especialidade que a gente tem a possibilidade de mudar realmente o prognóstico de vida da pessoa. Então, a gente consegue pegar pessoas que têm uma qualidade de vida ruim, uma perspectiva de sobrevida, ou seja, o tempo que a pessoa vai conseguir viver depois daquele diagnóstico ruim, e você transformar aquilo numa qualidade de vida e num tempo de vida pós-diagnóstico bem interessante. Então é isso que me faz ser cada vez mais apaixonado, talvez pela complexidade mais em si, assim. E aí da parte de São José dos Campos, não sei se você falou, mas eu vim para São José, eu comecei a atender em São Paulo, a minha especialização eu fiz, e em concomitância, eu comecei a atender no Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares de São Paulo, né, que foi onde eu me moldei mais aí na parte de atendimento e tudo mais, e me tornei chefe do centro de infusões desse Instituto de Reumatologia. E nessas andanças da vida, uma questão de parceria que foi feito entre os proprietários desse instituto com um outro serviço aqui em São José dos Campos. Em 2016, eu tive a felicidade de vir atender aqui em São José dos Campos a primeira vez, na Vale Infusões, e desde o primeiro contato eu me apaixonei pela cidade. Me lembro até do primeiro dia que eu vim aqui, né, por ser mineiro, não tinha tanta vivência, passar em São José dos Campos, mas a primeira vez que eu vim aqui, eu passei na Dutra, tinha um caminhão que tinha batido e estava tudo engarrafado. Aí eu falei, nossa, essa cidade aqui é meio complicada, né, porque para chegar um trânsito danado. Mas logo depois que passou aquele problema, que eu vi que na verdade, que eu fiquei sabendo que na verdade não era
não era uma recorrência, foi uma questão mais episódica daquele caminhão batido ali, foi apaixonante desde o primeiro contato. Né? E aí, naquele momento, eu já falei, poxa, aqui é um lugar que eu gostaria muito de fazer minha vida acontecer. Idas e vindas, atendi alguns anos, aí parava um pouco, depois voltava, atendia na mesma clínica. E no meio da pandemia eu decidi que eu precisava sair de São Paulo. Né? Eu morava em São Paulo na época, era uma coisa que me incomodava bastante, porque eu não gosto de capital. Quando eu morei no Rio de Janeiro na época da faculdade, eu já tinha uma certa... Eu tinha comigo que eu não queria morar mais em capital e acabou que eu fui morar em São Paulo, que é a maior capital da América Latina, né? E eu todo dia aquilo me deixava muito angustiado, eu sempre pensava, não é isso que eu quero para a minha vida, o que eu estou fazendo aqui em São Paulo. E quando surgiu a oportunidade de vir para São José, eu vi ali, percebi ali um desafogo, né? E um dia na pandemia eu decidi, acordei e falei assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso sair de São Paulo. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi que quando eu saí com a minha esposa, nós entramos no carro e fomos viemos para São José dos Campos e alugamos uma sala, um consultório. Encontramos na internet um anúncio que, na verdade, esse anúncio ele já nem estava valendo mais, era um anúncio que já tinha uns 5 anos, a moça já tinha alugado, desalugado, realugado a loja, mas o anúncio tinha ficado lá. E veio a calhar que no período em que nós procuramos, o anúncio ainda estava ativo. E a moça também estava com o consultório, a sala liberada, né? E aí nós fomos alugar, e lembro até que a moça olhou pra gente assim e falou, gente, vocês são malucos, porque estava no auge da pandemia, não podia sair na rua, todo mundo de máscara, aquela coisa, e a gente alugando o negócio para começar, né? E isso foi uma das coisas que me deu a maior, assim, força, porque eu voltava para São Paulo e falava, eu tenho que fazer o meu consultório de São José girar, porque é para lá que eu vou. Né? E acho que assim, a vida tem me presenteado muito nesse quesito, porque tem dado tudo muito certo. Jamais imaginei que eu moraria no Rio de Janeiro, que eu faria medicina e fiz, que eu moraria no Rio de Janeiro e morei, jamais imaginei que eu moraria em São Paulo, morei, e jamais imaginei que eu moraria em São José dos Campos, e moro agora e estou amando, assim como eu amo fazer reumato. É isso. O que a gente vê, né, o Marcos, que a semente boa, qualquer lugar que ela cai, ela vai gerar frutos, né? É verdade. Então, a sua história, você ia se dar bem em qualquer lugar. Graças a Deus, Graças você veio para São Deus. José e nós vamos aproveitar de você aqui, né? E os pacientes que precisarem de você, eles vão ter um profissional de excelência para acudi-los e ter um diagnóstico e um tratamento correto, né? Obrigado pela gentileza. Mas eu queria já fazendo uma introdução agora, né? Que eu venho assim, né? Eu assim até fala, né? O velho e o idoso, né? Quando a gente começa a falar assim, na minha época, né? Então a gente demonstra muito quanto a gente é idoso e velho, né? Mas como eu já fiz muitos partos, eu pegava uns grandes desafios na minha vida junto com a reumato, porque eu sempre gostei de gestação de risco, né? Inclusive meu mestrado foi em gestação de risco e doenças raras, né? E nessa época, o maior desafio para mim era o lúpus, né? E a gente ficava bem perdido, nós obstetras, ficávamos bem perdidos com o tal do lúpus, né? A gente tinha meio pânico do lúpus, como conduzir uma grávida com lúpus, né? Agora esse pânico para nós aumentou um pouquinho mais, porque a gente está atuando agora na fase ainda da paciente que deseja engravidar e uma paciente lúpica. Qual é a orientação que você dá para esses casos? Como que se você dá um norte para os obstetras, para os pacientes? Como é que é a sua orientação em relação a isso? Então, a primeira orientação é tranquilidade, né? O paciente com lúpus, assim como as demais doenças reumáticas, é preciso já deixar claro que a doença em si, a patologia em si, por si só, ela não contraindica o processo gestacional. Óbvio, existem algumas nuances que precisam ser controladas. O lúpus é uma doença extremamente complexa da reumatologia. A gente sempre brinca entre os reumatos que todo mundo que faz reumato algum dia já foi apaixonado pelo lúpus eritematoso sistêmico exatamente por conta da sua complexidade. Se você me permite fazer algumas observações sobre a patologia, bom, basicamente o lúpus ele tem uma capacidade de acometer principalmente as mulheres, né, numa faixa aí de 9 mulheres para cada homem, e existe uma tendência maior de acometimento, principalmente no período fértil da paciente. E isso mostra para a gente que
existe uma correlação íntima entre a questão hormonal, né, entre os hormônios femininos e o acometimento dessa doença. Tanto que a paciente com lúpus, ela costuma, óbvio que existem as exceções, mas existe uma rota mais convencional para o desenvolvimento da patologia e para o acompanhamento dela, em que a paciente vai desenvolver essa patologia quando é jovem, ali já teve a sua menarca, né, vai evoluir durante todo o período fértil dela, e quando chega ali por volta da menopausa, até chegar por volta ali dos 60 anos mais ou menos, no máximo, existe na maioria das vezes um decréscimo de atividade. Não acontece com todas esse decréscimo, mas boa parte das vezes acontece. E assim, o lúpus ele tem a capacidade de gerar os mais diversos sintomas possíveis. O lúpus, quando a pessoa desenvolve esse tipo de patologia, geralmente existirão patologias secundárias, né? Então pode haver alguma síndrome de ressecamento secundária, alguma vasculopatia secundária, e cada caso trará consigo um desafio, né? E aí o que é preciso observar? Vamos pegar as pacientes que estão tentando, as tentantes. Eu tenho lúpus eritematoso sistêmico, mas estou querendo engravidar. Vou poder? Vai. Mas vai depender de atividade de doença, vai depender da medicação que está sendo utilizada. E existem fármacos na reumatologia que eles são extremamente teratogênicos, né? E eles têm potencial de teratogenicidade, ou seja, eles podem fazer mal para a formação do bebê, podem dar malformação. Eu sei que você sabe de todo esse vocabulário, mas falo assim para quem está assistindo. Sei que quem está assistindo são os pacientes, né? Mas essas medicações elas podem ter esse potencial teratogênico até meses e anos após a interrupção. Então tem que ser uma avaliação conjunta. A paciente é lúpica, ela quer gestar, ela não pode tirar isso, colocar isso na cabeça e não avisar o médico reumatologista. Porque tem que planejar. Primeiro, está em atividade de doença? Opa, talvez não seja o melhor momento. Não está em atividade de doença? Qual remédio você está tomando que está te deixando fora da atividade de doença? Porque se for um remédio que tem uma capacidade de teratogenicidade, uma capacidade teratogênica, nós teremos que ver com quanto tempo de antecedência nós precisaremos modificar a terapia para remédios, né, que não tem tanto potencial assim de fazer mal para o bebê, mas que vão te deixar bem também. E isso exige, obviamente, você modifica a medicação, espera um tempo, coleta exame, vê se a atividade de doença está progredindo, se está fazendo positivação de anticorpos. E a depender dos anticorpos, fazer um controle mais aproximado do bebê, né? E a depender de cada caso, fazer ou não fazer ali anticoagulação plena, tudo isso vai entrar no escopo. Então depende muito do tipo de sintomatologia da paciente. E óbvio, como gestação é um assunto relativamente complexo, já existem as complexidades e os riscos por si só, na paciente lúpica não vai ser diferente e pode ser que haja algum grauzinho mais de preocupação, mas há casos e casos. Nós temos a nossa enfermeira Paula, que está lá com a gente na Reprofert, e às vezes acho que as pacientes te questionam alguma coisa, né? No caso, que agora nós estamos falando sobre o lúpus, qual é a preocupação porque às vezes o paciente coloca o médico meio como Deus, né? E o paciente vai lá para a enfermagem e pergunta tudo. Então, às vezes você enfrenta algum paciente mais tenso, mais preocupado e às vezes, né, a gente pode tirar algumas dúvidas aí com o Dr. Marcos para a gente orientar os pacientes. Qual a sua pergunta para ele? Acho que a maior preocupação delas é muito relacionada à malformação mesmo do bebê. Talvez uma coisa que eu percebo assim de não ser tão divulgada assim é dessas pacientes tentantes ter toda essa avaliação e falar isso com o médico reumatologista, porque talvez elas dissociam, né? Tipo, eu quero engravidar, então eu vou para o ginecologista para tentar. Mas não lembra de falar para o reumatologista o tanto que essa informação é importante, né? Para ela começar esse preparo antes para depois ir, de fato, para as tentativas e para uma possível gestação, né? E acho que a dúvida delas muito é com relação ao uso dos medicamentos. O quanto esse medicamento vai gerar um problema durante a gestação e se como o senhor falou, dela tá estável, né? Não tá com a patologia ativa. Durante a gestação,
o risco dela ativar é maior? Tem alguma relação ou não? Assim, de ativar a patologia no lúpus? Do lúpus. Exato. Bom, isso é uma boa pergunta, porque nós estamos fechando para o quadro de lúpus, mas nós temos que lembrar, obrigado pela pergunta, mas nós temos que lembrar que a reumato existem várias outras patologias e existem comportamentos diferentes. Vou citar 3 aqui, né? No caso do lúpus, pode sim haver uma piora do padrão sintomático, mas é dependente, porque como tem uma questão relacionada à oscilação hormonal, a gente ainda não tem muito bem definido qual o hormônio faz o quê. A gente sabe que a parte do estrogênio tem uma capacidade maior de imperar sobre piora, mas isso ainda não é tão bem definido. Quando a gente fala, por exemplo, de uma doença outra da reumatologia, que é a artrite reumatoide, costumeiramente a paciente melhora dos sintomas. A paciente com artrite reumatoide ela pode estar vindo com problemas consideráveis no quadro de artrite dela, ela começar a engravidar, a gestar, né? E no período gestacional haver uma melhora do padrão de dor e depois há um retorno e às vezes é até um retorno com atividade pior do que era antes do período gestacional. E quando a gente pega um outro grupamento de doenças, que é o caso das espondiloartrites, a mais famosa é a espondilite anquilosante, por volta do 6º mês ali de gestação, a pelve da paciente, a questão da região das sacroiliacas, costuma ter uma estimulação inflamatória maior. Então, nessas patologias, como há processo inflamatório de sacroiliacas, não haverá tanto o impacto da parte hormonal e do reumatismo em si, mas o peso e tudo mais costuma ser uma gestação um pouco mais sofrida para essas pacientes nesse período. Mas no caso do lúpus, existe a possibilidade de piora dos sintomas, embora isso não seja sempre, não seja a regra. Entendi. E aí tem uma orientação que o senhor fala de... a reumatologia vai acompanhar mensalmente essas pacientes? Elas têm que estar mensalmente no consultório para estar acompanhando? Ou vai depender da atividade da doença, do tipo de doença? Certo, isso aí depende, né? A reumatologia, eu gosto muito de reumato, além da complexidade, porque assim, reumato é 95% clínica médica. Então nós temos que saber lidar com de tudo um pouco. Eu costumo brincar que o reumatologista é o médico de antigamente, é aquele que sabe de tudo um pouquinho. Óbvio que ele não vai entrar em pormenores de cada especialidade, mas de tudo um pouquinho a gente tem que saber. Cito exemplos, o teste de Cumbres, por exemplo, que a ginecologia utiliza para avaliação de algumas questões relacionadas à gestação, a gente usa para critério de diagnóstico de lúpus em alguns casos. O ANCA, que é utilizado pelos gastroenterologistas para avaliação de doenças relacionadas à doença inflamatória intestinal, para a gente também significa alguma alteração relacionada à vasculite. Então, existem diferenças por patologias e depende do que você vai investigar. Na reumato a gente não tem reumatograma, então não chega um paciente e você fala assim, ó, colhe esses exames aqui que a gente pede para todo mundo. Depende sempre dos sintomas, depende muito de quanto tempo, qual a idade da paciente, esse sintoma é mais de manhã, é mais à noite, então tem toda uma nuance envolvida. Vou dar um exemplo. No caso de uma paciente com um anticorpo que gera preocupação, no caso principalmente das pacientes com lúpus ou nas pacientes gerais em gestação, que é o anti-RO. Né? Paciente com anti-RO positivo, existe uma possibilidade ali por volta da 16ª a 30ª semana de gestação em que haja uma migração desse anticorpo para atravessando a barreira placentária e o bebê ele pode desenvolver um problema cardíaco congênito, certo? Uma arritmia. E nesse caso especificamente, ali entre a 16ª e mais ou menos a 28ª semana de gestação, existe a indicação até de que se faça ultrassonografia semanal para o acompanhamento dos batimentos cardíacos e ver se existe alguma anormalidade, certo? Mas você vai fazer isso para todo mundo? Não, não é para todo mundo que vai fazer, existem as indicações. Paciente com histórico de abortamento, então aí você tem uma maior indicação de acompanhamento tanto com o gineco quanto com o reumatologista, e não é só o abortamento em si, mas quando há uma síndrome que a gente chama de síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então assim, paciente tem uma doença reumática, quero engravidar, fez o planejamento bonitinho, poxa, estava tomando um remédio teratogênico, parou, está autorizado, não tem atividade de doença, engravidou,
faz avaliação reumatológica no período inicial da gestação. Tá tudo ok, seguindo bonitinho, com a gineco tá legal? Não há necessidade da paciente ficar indo todo mês, depende de cada caso. Quando existe um risco maior, a paciente tem um histórico de abortamento, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, exige uma avaliação mais regrada para saber se você está tendo um risco maior do abortamento por questões vasculares relacionadas a eventos tromboembólicos, aí sim. Mas via de regra, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: tem uma doença reumática, está controlado? Fica tranquila. Não é desespero, não é terra arrasada, né? Até porque se você ficar cada dia num médico diferente, vai dando aquela ansiedade, aquela situação de ansiedade mesmo, né, e de preocupação, que pode impactar na gestação com uma coisa que não vai ter absolutamente nada a ver com o quadro reumático em si, né? Mas se fosse para elencar duas situações principais, diria essa questão do anti-Ro e do histórico de eventos tromboembólicos no passado. E aí, quando digo eventos tromboembólicos, vale para todos, tá? Então, trombose venosa profunda, AVCs, e históricos de abortamento pregressos também. Então, a outra pergunta, Dr. Marcos, assim, chega a paciente no nosso consultório, né? Ela não tem história nenhuma. Ela não fala que ela tem, porque quando já chega com antecedentes reumatológicos, que já tem uma artrite, já tem uma história lúpica, já tem uma comorbidade, fica muito mais fácil para nós, ginecologista e obstetra, encaminhar para o reumatologista. Ela já tem uma história e a gente já inclui ela já para fazer toda essa pesquisa e daquilo que tudo que o senhor falou, né? Do acompanhamento do pré-natal, para ver as drogas, ou a paciente tentante que quer engravidar, mas ela tem uma história reumatológica, então fica mais fácil. Mas eu gostaria de ver se o senhor consegue pontuar quando que a gente coloca uma investigação, alguma coisa pontual, o paciente fala assim, vou falar uma coisa assim que é comum para vocês reumatologistas, meu rosto fica vermelho em asa de borboleta lá, né? Então fica assim, daí a gente fala, nossa, esse deve ser um caso lúpico, parece que tem alguma coisa assim, uma história disso aí. Mas dentro da reumatologia, a gente sabe, eu já tive paciente com a parte anquilosante, já tive paciente com amiloidose, já tive pacientes assim, que são coisas que para vocês, né, é a especialidade de vocês. Claro. Mas a gente, geralmente, esses pacientes que chegam para nós, então eu gostaria assim, se o senhor pudesse fazer algum ponto de rastreio para o obstetra, para o ginecologista, ou para a própria paciente, que ela tem que ter uma atenção reumatológica, qual seria essa história, mais ou menos, na anamnese, que vai te alertar? Certo. Bom, falando especificamente do lúpus, o quadro clássico é exatamente esse que você falou, que quando há o surgimento da lesão em asa de borboleta, que é um avermelhamento dessa região frontal do rosto, e que é o clássico do lúpus, né? E tanto que o pessoal fala, quando tem algum paciente com lúpus, geralmente ele coloca uma borboletinha lá no Instagram para dizer que é lúpica, justamente porque essa borboleta é remetendo à lesão em asa de borboleta que acontece na face. Mas, quando a gente vai falar de reumato, aí vem toda uma questão muito complexa, porque o lúpus é uma doença, assim, desesperadoramente complexa. Eu tenho casos de pacientes que tinham uma urticária e, no fim das contas, era lúpus. Estou falando que todo mundo que se coça tem lúpus? Não, não é isso, né? Mas se a gente fosse elencar um sintoma que puxa mais para reumato, principalmente dor e edema articular no período da manhã. Se fosse para elencar, o que o paciente tem que olhar mais com a possibilidade de doença reumática? Dor articular no período da manhã. Ponto. Se fosse para dizer um só, eu diria esse. Porque isso já puxa para bastante coisa, né? Mas aí nós vamos para os sintomas gerais. Então, queda de cabelo pode estar relacionada, principalmente quando aquela queda de cabelo está relacionada a áreas mais específicas, mais concentradas do couro cabeludo. Então, não é aquela queda de cabelo que você vê no seu travesseiro que tem um pouco mais de fio de cabelo. E sim, você está percebendo que tem áreas arredondadas no couro cabeludo que estão começando a ficar raleados só ali, né? Isso é um indicativo de doença reumática, puxando mais para a questão do lúpus. Surgimento de avermelhamento súbito, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, né? Que aí pode chamar a atenção para alguma vasculite que está relacionada também, e aí falando por perfil de idade, mas também está relacionado
ao lúpus ou algum outro tipo de doença que possa puxar uma vasculite secundária. Podemos falar de avermelhamento súbito de apenas um dos olhos, né, que pode estar relacionado a uma uveíte. Essa uveíte ela vai trazer diversos diagnósticos da reumatologia possíveis. E aí tem questões também relacionadas à fragilidade de unhas, com um padrão relacionado ao que a gente chama de psoríase ungueal, quando há, que puxaria mais para dermato, mas pasmem vocês, tem uma correlação grande com a reumatologia, enfim. E a questão da psoríase mesmo, que é uma doença mais clássica, que vai bater o olho e falar, poxa, isso aqui é para o dermato, mas às vezes o reumato entra. Mas, puxando para simplificar, dor articular, principalmente no período matinal. E se o paciente chegar e falar, olha, quando eu estou fazendo uma atividade, eu fico bem. Quando eu paro de fazer atividade, quando eu sento no sofá para assistir televisão, dá 30 minutos, eu fico numa dor danada. Ou eu deito para dormir, eu estou bem. E quando eu acordo de madrugada com dor, ou nas mãos ou na coluna lombar. Tem muito, no caso da espondilite anquilosante, é muito comum o paciente chega e fala assim, olha, eu levanto de manhã, parece que eu estou enferrujado, e na hora que eu coloco o pé no chão, dói. O tornozelo dói e aí eu demoro uns 30 minutos até meu tornozelo parar de doer. Isso no caso das espondiloartrites, né? Espondilite anquilosante, artrite relacionada à doença inflamatória intestinal e a psoríase. No caso da artrite reumatoide, a queixa é muito parecida. Eu acordo de manhã, parece que eu estou enferrujado, mas geralmente isso acontece mais em mãos e punhos, então o paciente acorda com a mão inchada. Então, esses sintomas mais relacionados ao repouso tem muito a ver com a reumato. Eu gosto de passar um macetezinho que serve para os pacientes e para os médicos também que não são da área de reumato, que eu sempre pergunto para o paciente, se a gente pegar uma vassoura e um rodo e começar a limpar o corredor aqui do prédio, da sala onde a gente está, no final da limpeza que a gente fizer, você vai estar com mais ou com menos dor do que quando a gente começar. Se o paciente responder que provavelmente ele vai estar com mais dor, significa que provavelmente ele tem alguma síndrome degenerativa, uma artrose, às vezes uma artrite por deposição de pirofosfato de cálcio, mas provavelmente é uma coisa mais relacionada ao envelhecimento articular, artrose mesmo. Agora, se ele responder que ele vai começar com dor e vai terminar a nossa limpeza sentindo menos dor do que quando começou, é bem possível que ele tenha alguma doença reumática. Qual? Aí é que entra o papel da equipe de reumato para poder descobrir. É muito bom todas essas informações tua, né? A gente aprende muito, né? Porque a gente, né? O ginecologista virou o clínico da mulher. Né? Sim. Então, hoje em dia, nós ginecologistas, a gente começa a pedir uma porção de exames, porque o homem já desaparece dos consultórios. A mulher ainda faz a consulta periódica dela, pelo menos anual. E hoje, cada vez nós avançamos, nós ginecologistas, como clínico da mulher, da saúde da mulher. É importante, né? Eu espero que muitos colegas estejam ouvindo, né, toda a sua orientação, que eu acho que é excelente, maravilhosa. A história da vassoura ou do rodo, que a pessoa começa limpando e termina com dor, sem dor. As articulações inchadas pela manhã, tá certo? Então, assim, eu acho que isso, assim, vem dar muitas orientações para o paciente, que é leigo nessa área, tá certo? Que às vezes está distante, não tem um médico ali, ele fica sofrendo, às vezes, um tempo muito longo e que, passando numa consulta com o reumatologista, ele consegue resolver isso muito rápido. Muito obrigado pela toda a sua explicação. Eu agradeço em nome de todos os pacientes que estiverem ouvindo, tá certo? Acho que eles vão ficar muito gratos. Agradeço. Agora, a outra coisa, vamos voar um pouquinho assim. Qual é a doença reumatológica que ela guarda uma carga hereditária, tá certo? E que às vezes os pacientes vêm com síndrome de Sjögren, síndrome não sei das quantas, tem da uveíte, mais ressecamento, e vem com porção de síndromes em cima de nós aí, para a gente decifrar isso. E eles perguntam para nós, deve perguntar para a senhora também, lá em consultório. Eu tenho a espondilite anquilosante, tem amiloidose. Qual a interferência nisso na minha gestação? Vou transferir isso para o meu filho ou não? Gostaria que você falasse um pouco dessa parte de hereditariedade. Certo, beleza. Nas doenças reumáticas, as doenças clássicas, e aí nós estamos falando dessas doenças que geram
vou começar a resposta dividindo a reumato em alguns pedacinhos, tá? A reumato eu gosto de dividir em doenças de síndrome de hipersensibilidade à dor, que aí entra a mais famosa delas é a fibromialgia, que não vai ter um caráter genético tão importante assim relacionado, pelo menos ainda não bem descrito. Nós temos as doenças relacionadas à degeneração articular, a mais famosa delas é a artrose, que todo mundo vai ter artrose algum dia, mas algumas pessoas terão mais, outras menos. Existe artrose doença e existe artrose convencional pelo envelhecimento. Então, hipersensibilidade à dor, degeneração, fibromialgia e artrose. Nós temos as doenças osteometabólicas, a mais famosa delas é a osteoporose, e aí existe um componente relacionado à parte genética também, tanto é que na consulta do reumato sempre há uma pergunta, e sua mãe tinha osteoporose, ela fraturou algum osso? Se não soubesse se tinha osteoporose, pergunta sempre se houve fratura, né? E sim, pode haver essa questão hereditária, embora haja uma questão étnica muito importante, pacientes orientais, mulheres, quanto mais magrinha for a oriental, maior a tendência de ter osteoporose, mas tem um perfil genético. Então, voltando, hipersensibilidade à dor, degenerativa e osteometabólica. E temos as doenças autoinflamatórias e autoimunes, que aí é toda aquela questão que engloba essas patologias que o pessoal cai mais na parte da gineco perguntando sobre os seus filhos. Essa parte das doenças autoinflamatórias e autoimunes, 100% das patologias, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, doença inflamatória intestinal, amiloidose, tudo isso sempre há um gatilho genético e um gatilho ambiental, correto? Sim. Então, sempre que o paciente desenvolveu uma doença reumática, ele tem um traço genético, ponto. Ah, mas não tem ninguém na minha família que teve a patologia. O traço estava lá. Pode ser que ninguém teve anteriormente, porque o padrão de vida, nosso padrão de vida está mudando bastante. Mas sempre há gatilho genético e fatores ambientais envolvidos. Que aí entra fumo, estresse, alimentação, exposição hormonal e por aí vai. Existem patologias que nós vamos ter já um mapeamento um pouco melhor sobre a questão genética envolvida. E aí a gente tem até alguns marcadores genéticos para isso. O mais famoso deles é o HLA-B27, que é para espondilite anquilosante. Mas quanto mais a gente vive, né, a gente percebe, por exemplo, a proporção de filhos de pacientes com espondilite anquilosante, HLA-B27 positivo, que o filho também é HLA-B27 positivo, ou seja, filho tem, mãe tem ou o pai tem, a chance dessa criança ter uma espondilite anquilosante é de 12%. E é baixo, se você for olhar. Então, assim, não é aquela coisa, olha, eu tenho uma doença reumática, o meu filho está condenado a ter também. Não, nem de longe, entendeu? Agora, você tem uma doença reumática, está tendo filho, o ideal é que o seu filho ele leve um estilo de vida um pouco diferente do seu, porque tem alguma coisa no seu estilo de vida que te fez ter o gatilho. O que foi? Aí é uma questão observacional. E cada dia descobrimos mais. No caso da artrite reumatoide, por exemplo, até infecção gengival por feromonas gengivales, que é uma bactéria específica, pode desencadear um processo de artrite reumatoide. Então, você tem o perfil genético. Eu tenho artrite reumatoide. O que eu vou fazer para o meu filho não ter? Não sei, depende. Você fuma? Se você fuma, o ideal, obviamente, ainda que você não fumasse, o ideal é que seu filho não fume. Você bebe, sua dieta é muito rica em carboidratos, fazer uma avaliação, acompanhamento nutricional, atividade física regular, porque isso reduz a chance de que o seu filho pegue o gene que ele tem e manifeste, certo? É o que a gente vê muito agora na parte reprodutiva, que seria a epigenética, né? Sim. É uma situação que o meio ambiente, como o senhor falou, né? São alguns ativadores que Exato. a pessoa entra em contato, Exato. estilo de vida, como toma muito café, qualquer fator, né? Cigarro, qualquer outro fator, às vezes ativa esse gene e daí vem a manifestação e aquilo, né, que o senhor acabou de falar. Perfeito. E eu acho que isso vem a calhar muito com algumas coisas que a gente desenvolve no trabalho na reprodução humana falando sobre epigenética e que ajuda a gente elucidar para o paciente essas perguntas que eles fazem para nós, né? Que eles perguntam, meu filho pode ter? É aquilo que você falou. A chance é 12%, é 10%, mas dependendo do estilo de vida dele, ele pode ativar aquele problema que o pai e a mãe teve.
Exato. Aí puxo para a questão de um hábito dos jovens atualmente, que é a questão do fumo, né? No caso da exposição ao fumo, existe uma coisa chamada citrulinização, que aumenta muito a chance do desenvolvimento de artrite reumatoide grave. E existe até um marcador que a gente chama de anti-CCP, que é um dos marcadores de citrulinização, que quando esse marcador está positivo, existe uma possibilidade maior de que o indivíduo desenvolva uma artrite reumatoide grave. Quanto mais alto estiver o anti-CCP, maior a chance de que a artrite reumatoide seja grave. E a estimulação da produção desse anti-CCP é pelo tabaco, é pelo fumo, não vou dizer nem tabaco. Né? E hoje em dia, a narguilé, vape, o cigarro convencional. E essa citrulinização acontece também por causa de algumas infecções gengivais, como a que eu falei. E existe um problema ainda relacionado a isso, porque quando você faz essa ativação, geralmente esse anti-CCP, que é um dos anticorpos citrulinados, dentre vários, para você fazer subir, ele sobe rápido. Mas para descer é uma dificuldade. Então tem pacientes que pararam de fumar faz 20 anos e tem anti-CCP positivo até hoje. Você vê o anti-CCP subir muito rápido, o paciente para de fazer uso do cigarro no meio do tratamento reumático e o anti-CCP leva anos para abaixar. E aí a incidência de deformidade, de processo inflamatório que não melhora com medicações, aumenta cada vez mais. Então, isso que o senhor falou é muito importante, essa questão da epigenética e de hábitos de vida. Que aí entra numa outra seara também. As pessoas às vezes perguntam, o que eu preciso fazer? Não existe uma fórmula mágica, né? Se a gente fosse falar do clássico, a gente sempre colocaria a culpa no coitado do glúten, a gente colocaria a culpa no açúcar, no álcool e no cigarro, que é o clássico, certo? Mas é uma questão observacional, você tem que saber aquilo que está te gerando gatilho de dor ou não. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tinha uma artrite reumatoide severa, a gente conseguiu melhorar bastante a artrite dela, mas ela tinha um tornozelo que nunca melhorava. Nunca melhorava, não melhorava, infiltrava, mudava a medicação e não melhorava. Até que um dia descobriu-se que o que fazia o gatilho para ela não era açúcar, não era glúten, não era leite, não era cigarro, porque ela não fumava, e não era álcool. Na verdade, era carne vermelha. Significa que todo mundo que tem artrite reumatoide precisa parar de comer carne vermelha? Não significa, mas para ela fazia diferença. Então, eu sempre falo, a reumato ela é multidisciplinar, certo? Então, o ideal é que o paciente fez o diagnóstico de uma doença reumática, educador físico para estimular a atividade física feita de maneira correta, nutrição, muito importante para lidar com a parte nutricional que pode fazer esses gatilhos, a parte de psicologia é importantíssimo, porque os pacientes reumáticos têm toda uma questão relacionada pelas agruras da vida, tanto por saber que tem um diagnóstico autoimune que até a presente data, nós estamos gravando isso em 2024, são doenças que não têm cura, embora o futuro seja promissor para desenvolvimento de cura, mas a pessoa descobre isso e fala, poxa, tem uma doença que vai ter que tomar remédio pro resto da vida. E também por questões que às vezes a própria depressão, a própria ansiedade pode servir como fator de gatilho para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Eu costumo falar sempre que algumas doenças, algumas classes de doenças, principalmente relacionadas a maior gravidade, que tem correlação com linfócitos B, que são doenças que geram uma agressão mais importante, como o lúpus eritematoso sistêmico, na maioria das vezes, tem um perfil psicossomático como um dos fatores de gatilho principal. Então, pacientes que vivem, vamos dizer assim, perfeito, embora ninguém tenha a vida perfeita, né? Mas come direito, não fuma, não bebe, não faz nada, mas a parte emocional é problemática. Tem muita gente que vai para o consultório de reumato com doenças reumáticas, autoinflamatórias, diagnósticos definitivos, doenças crônicas, que precisaram de remédio para o resto da vida e que o gatilho foi emocional. Né? Significa que a doença é coisa da cabeça da pessoa? Não significa. Mas o gatilho foi por questões emocionais. Então, traumas de infância, questões relacionadas a abuso, questões relacionadas é difícil até falar, porque tem as palavras corretas, me perdoem se eu falar as palavras incorretas, mas o indivíduo homossexual que está com dificuldade para se assumir e fica muito retido, travado, sabe? Eu tenho uma quantidade considerável de pacientes com doenças graves reumáticas por conta de retração relacionada a essa parte.
ou porque viveu um relacionamento abusivo com o marido que batia, ou porque é homossexual e tem vergonha de falar com a família, ou porque falou e a família não aceitou. Então, essa questão psicossomática, ela é muito importante. Nutricional, psicossomática, ginecológica, quando há a questão da gestação, e o acompanhamento tradicional feminino também. Espero ter respondido. Não, respondeu muito bem, né? A gente conclui, né, que é aquilo que o senhor falou, que a reumatologia é multiprofissional e cada vez, né, esse envolvimento, né, por isso que a gente fez esse convite, o senhor, para participar, que a gente sente isso no nosso dia a dia em consultório e a gente aborda paciente com esses problemas, mas a gente não sabe, eu pelo menos não sabia o quantas coisas estariam envolvidas num diagnóstico reumatológico e assim a complexidade, né, que a gente fala assim, lógico, toda dor gera ansiedade, gera, né, uma preocupação e geralmente o psicólogo ajudando, fazendo diagnóstico, fazendo uma terapia de apoio ou de acordo com a técnica necessária para o paciente vai ajudá-lo muito, né? A alimentação, que hoje estilo de vida, né, fatores, né, que são gatilhos pelo estilo de vida, pelo estresse do dia a dia, que pode levar a uma situação de uma doença reumatológica, né? E que interfere daí toda a vida, a parte do paciente, né? Atrapalhando todo o estilo de vida dele, né? Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, não sei se a Paula gostaria também de fazer alguma pergunta. Na verdade, eu estava com duas perguntas aqui. Uma é que, pra gente, em um dos exames que o doutor pede, é o FAN, né? Em um deles, que a gente sabe que é da área da reumatologia. O senhor falou de sinais físicos, né? De como a gente, se fosse elencar um sinal para a gente prever aí dessa tentante de ser uma possível paciente com alguma doença reumática. E de exames, tem assim algum primeiro exame que as outras clínicas poderiam solicitar e aí, dependendo desse resultado, redirecionar para a reumatologia? E aí uma segunda pergunta é se esses tratamentos que são feitos para as doenças reumáticas vão interferir na amamentação? Certo. Também? Perfeito, vamos tentar responder. Nós estamos aproveitando, vamos sugar tudo hoje. Espero, se eu estiver falando demais, vocês me avisem, porque eu gosto de falar sobre a gente gosta de ouvir, aprender. A primeira pergunta, vamos lá. Primeiro, a questão do FAN. Como eu disse, não existe um reumatograma, né? Não existe aquele exame que você chega e fala assim, faz isso aqui, que com isso aqui eu abro a Bíblia do reumato e resolvo todos os seus problemas. Isso não existe. Tá? Um paciente que chegar hoje no consultório de reumatologia sem sintoma nenhum, com qualquer exame positivo, qual que é o diagnóstico dele? Nada. Ponto final. Certo? Então, assim, para a gente fazer diagnóstico em reumato, a pessoa precisa ter sintoma, exame laboratorial e muitas vezes exame de imagem a depender da condição. Claro, existem aqueles exames que vão trazer mais uma necessidade maior de ser investigado, você não vai só virar as costas. Tem, mas não tem sintoma, primeiro de tudo, relaxa. Tá? A reumatologia ela vai trazer sintoma na maioria absoluta das vezes. Houve uma febre durante um tempo atrás, não muito tempo, que muitos médicos solicitavam FAN e ficavam desesperados no momento que via que estava positivo e não sabiam interpretar. Né? E isso ainda acontece. E aí o que é importante? O FAN ele é um marcador, ele é muito mais um direcionador. Né? É uma informação importante. Até 25% da população mundial tem FAN positivo e não tem doença nenhuma. Vou repetir. Até 25% da população mundial tem FAN positivo e não tem doença nenhuma. Por isso... Desculpa. E não vai ter. Não dá para a gente prever o futuro, né? Mas não existe uma relação de causalidade. Então, assim, tem um FAN positivo, tá? O FAN, ele faz parte ali da parte imunológica. Então, questões oscilantes da sua vida podem fazer o FAN positivar ou negativar. Esse negócio de, tá com FAN positivo, todo paciente tem problema de tireoide, tem o FAN positivo. Não tem. Tem um monte de gente que não tem problema de tireoide, tem FAN positivo, e o contrário também é verdadeiro. Né? E tem um valor para esse FAN? Aí, ou é núcleo, placa, aonde que a gente daria uma olhada para isso aí? Aí nós temos bom questionamento também.
O FAM a gente tem que dividir ele em duas situações. Primeiro a gente tem que olhar a titulação. Vou explicar leigamente para o pessoal que está assistindo. Certo? Então, assim, o FAM, você pega lá o sangue, né, faz a avaliação dele e dilui ele num líquido. De uma diluição, uma quantidade, vamos colocar um grãozinho do sangue para 80 grãos do diluente, certo? Aí você bota aquilo no microscópio e vai ver como ficou lá aquela amostra sua. E aí você vai olhar o padrão que vai aparecer. Ficou normal? Bota uma luz incidindo nele. Ficou normal? Não, apareceu meio assim. Poxa, aí esse assim a gente dá um nome, que é o núcleo, não sei das quantas, placa metafásica, cromossômica, certo? Nuclear, pontilhado, fino, certo? E aí, o que você faz? Poxa, eu coloquei aqui, dilui 1:80 e não apareceu nada. O que faz? Encerra o exame negativo. Apareceu padrão nuclear, pontilhado, fino, denso. Apareceu sim. O que você faz? Você vai diluir pelo dobro. Aí vai virar 1:160. Olhou, apareceu de novo. Você dilui pelo dobro. Ah, olhei, não apareceu nada. O FAM é positivo no padrão nuclear, pontilhado, fino, denso, na diluição 1:160. Apareceu, o que você faz? Não apareceu, você encerra esse resultado. Apareceu, de novo, você faz, dilui. Puf, de novo, 1:320. Apareceu, dilui pelo dobro, 1:640. Aí você diluiu para 1.280, papapá. Não apareceu, você considera o último. Então vai ficar 1:1640. Daí a resposta para a sua pergunta, depois desse preâmbulo. Na maioria das vezes, a gente vai começar a dar algum valor para o FAM quando ele está numa titulação acima de 1:320. Certo? Então, quando ele está lá 1:80, você fala, a chance disso aqui ser alguma coisa é praticamente ridícula. Ainda que seja um FAM específico para patologias. E aí eu puxo de novo para a explicação do exame. Existem formas que essa amostra vai aparecer que puxam possibilidade para algumas doenças. Por isso que é um exame direcionador. Chegou lá, apareceu padrão nuclear pontilhado fino denso. A chance de ele estar relacionado a alguma doença é muito pequena. Pelo menos isso hoje, em 2024. A gente não tem dados que diga que é um padrão específico para nenhuma patologia. Vai ter gente que vai ter um padrão altíssimo, vai ter uma titulação altíssima desse padrão e não vai dizer nada. Assim como vai ter gente que vai ter... Eu não vou ficar falando o padrão aqui para não gerar alarde nas pessoas, sim, mas haverá padrões em que você vai olhar assim, poxa, esse padrão aqui está 1:320, 1:160, vale a pena eu dar uma olhadinha um pouco mais a fundo, né? Mas fazer o FAM por si só por uma questão de screening, fica um pouco assim, você fica meio perdido porque ele pode te jogar numa enrascada. Aí, por exemplo, dá um padrão específico para uma patologia, mas o paciente não tem sintoma. Aí você fica naquela, poxa, e agora? Eu dou remédio ou não dou? Manda pro reumato. Mas o reumato vai ficar na mesma, né? Faz toda uma investigação, um monte de anticorpos, não sei o que, deu tudo negativo. Aí eu vou falar para o paciente, olha, deu tudo negativo, mas por causa desse danado, o ideal é que você venha daqui a 6 meses. E venha 6 meses, aquilo pode não se traduzir em nada. Certo? Se fosse para eu elencar aqui um exame que eu acho que vale a pena fazer para todas as gestantes, todas as tentantes, é o anti-RO. Por causa dessa questão da possibilidade de um problema cardíaco que acontece em menos de 5% dos bebês de mulheres com anti-RO positivo, em que há um problema de condução cardíaca no período gestacional. E aí ser vai pedido assim, nas que estão tentando engravidar ou nas que estão grávidas já? É difícil eu querer definir um protocolo para o senhor, porque aí vai depender do Colégio Americano de Reumatologia, de toda uma questão de estudo. Mas é um Mas bom eu exame. acho que vale a pena fazer depois que engravidou. Por uma questão bem simples. Para uma tentante, né, a mulher que está tentando engravidar, a cabeça dela já está numa ansiedade, uma coisa, papapá. Você pega e dá um anticorpo desse positivo. É mais uma coisa na balança para pesar para a ansiedade, é mais um componente para fazer aquele negócio não dar muito certo. Né? Aumentar a chance de risco, de não chegar ao ápice que é conseguir engravidar. Né? Então, esse eu acho que vale a pena. Posso fazer o FAM? Pode fazer o FAM, não tem problema, mas saiba dessa questão. Abaixo, principalmente nuclear, pontilhado, fino, denso, abaixo de 1:320, principalmente a possibilidade de ter algum problema relacionado é muito pequena. E não existe nenhuma relação do pontilhado, da placa, qualquer um deles? Existe, aí existe, né? Aí vou dar um exemplo, nuclear pontilhado grosso,
Sim. Aí existe uma chance do desenvolvimento de lúpus, por exemplo. Mas aí a gente vai cair na primeira coisa. Tem sintoma? Não tem, então. Tá? Se a paciente chegar com uma titulação 1/1280, num padrão específico para lúpus, aí o correto do FAM é você pede. Ele falou, deu esse padrão, então eu peço esse exame, ponto. Ele deu negativo, não tem mais porquê. Só que, óbvio, a gente abre um leque, aí faz... Você pode colocar a paciente, por exemplo, fazer proteinúria de 24 horas, começar a fazer exame para danar, fazer biópsia de rim, não sei o quê, por causa de um FAM. Que às vezes não é. Então, isso. Aí existem alguns padrões que vão ser específicos para doenças reumáticas, pontilhado grosso, placa metafásica cromossômica, por exemplo, e existem os que não têm tanta correlação assim, né? E vai ter aquele pessoal que vai bater e falar, não, porque eu tenho problema de tireoide, meu FAM é positivo, mas vai estar cheio por aí também que não tem. Com relação às medicações e amamentação, era essa a pergunta, né? Alguma pergunta a mais sobre o FAM? Não, pode Tá. perguntar. Com relação à amamentação, o que é mostrado é que, principalmente quando a gente fala das medicações imunobiológicas, nós temos classes de medicações na reumatologia, existem aquelas medicações, a maioria delas que vão ter impacto na amamentação, elas vão ter impacto inclusive no período de início de gestação. Então, via de regra, se a paciente sabe que ela tem uma doença reumática e vai gestar, ela já vai iniciar a gestação não tomando os remédios que prejudicarão o período de amamentação, certo? Agora, quando a gente fala de imunobiológicos, que são medicações mais recentes e mais complexas, existem medicações que já se demonstram com trabalhos absolutamente confiáveis para a utilização desde o período em que você está tentando até o período de gestação, até o período de amamentação, você não precisa parar um momento. E existem medicações que são muito similares a essa principalmente, que existe uma chance gigantesca de que ela não impacte em praticamente nada, mas que não se tem trabalho explicando, deixando claro, falando, não tem problema, tá? Mas existe uma questão. Geralmente essas medicações imunobiológicas, ainda que elas sejam excretadas pelo leite materno, elas saiam no leite materno, né? Quando elas entrarem em contato com o estômago do bebê, geralmente o ambiente já não favorece a molécula e aí ela se desativa. Então, ainda que saia no leite, não existe, geralmente não se encontra no bebê a presença daquele anticorpo. Então, teoricamente, muito teoricamente, não haverá tanto problema. Existe um remédio específico, imunobiológico, que a gente tem bastante receio dele, mas cada dia que passa se mostra uma coisa muito mais de um achismo e de um medo não fundamentado do que uma realidade em si. Então, se a paciente está usando um imunobiológico, embora ela precise do acompanhamento da opinião de um reumatologista, existe uma grande chance de que não haja problemas. E se houver, vai haver a substituição por medicações que já existem e que vão controlar o processo de dor e vão permitir com que ela faça o período, viva a maternidade na sua plenitude, fazendo a gestação e amamentando. E para o homem, né? Nós falamos só agora, até não sei se eu tenho mais tempo, né? Mas acho que eu tenho mais 8 minutos. Né? Para o homem reumatológico que tem problemas, o quanto isso poderá afetar a fertilidade desse homem? Existe alguma visão do senhor em relação a isso? Né? Às vezes o senhor tem caso que o paciente chega lá com uma alteração espermática, que ele falou, eu tenho uma alteração, daí falaram que eu tinha um problema de reumatismo e tomo tal droga e isso pode estar afetando a minha parte de fertilidade. O senhor tem alguma coisa observacional, que o senhor já viu alguma história em relação a isso? Tem sim. É importante isso porque muito se fala dos casos de infertilidade e bota-se uma culpa muito mais na mulher e cada vez mais a gente vê que o homem também tem uma parcela muito importante nisso, né? Mas quando a gente fala dos pacientes reumáticos, a doença reumática em si, ela vai ter algum problema nos casos de fertilidade masculina quando houver problema de vascularização em região de bolsa escrotal e questão de prostática, né? Que é muito raro disso acontecer. Na maioria das vezes o paciente reumático ele não tem uma queda de fertilidade por conta da patologia, mas sim por conta de medicações, certo?
E aí as medicações, no caso do homem, é mais complicado porque uma parte bem considerável delas tem uma capacidade de redução da contagem espermática. E algumas até de velocidade, capacidade de movimentação, né? E é um desafio, tá? Algumas mais, outras menos. Existe um fármaco que é bastante tóxico, que é um dos mais utilizados, que é o metotrexato. A gente tem que ter um cuidado dos pacientes que utilizam, e existem outros também. Mas fazer o acompanhamento com troca de medicação, falar com o reumato, falar, olha, o paciente precisa, isso é muito importante. Então, assim, quer engravidar? Meu esposo tem doença reumática. Opa, ele precisa passar no reumato para o reumato saber se esse remédio pode ou não. Né? Porque se você está tudo bem com a mulher, mas o homem está tomando a medicação reumática, existe uma possibilidade bem grande de haver insucesso e de haver também questões relacionadas à perviedade da gestação. Né? E aí fazer a substituição, fazer contagem espermática e todo o restante da clínica que exige para o paciente masculino. Atividade física regular, bons índices de testosterona, hábitos de vida adequados relacionados a álcool e tabagismo. E na parte reumática fica mais por conta das medicações, não da patologia. Ótimo. Paula, alguma pergunta a mais que alguns pacientes te abordaram lá na clínica? Acho que, acredito que não. Acho que fiquei feliz que vai ser a gente vai conseguir falar com mais tranquilidade para elas, que elas podem ficar tranquilas, que dá para fazer esse passo de tentantes, dá para passar durante a gestação mesmo tendo uma doença reumática e dá para amamentar. Então, acho que para nós mulheres isso, para a grande maioria, sempre é um sonho, né? Então, acho que dá para, mesmo tendo doença reumatológica e tendo tudo isso que o senhor falou de ser uma doença crônica, de ter que tratar durante toda a vida, mas ela não precisa deixar de sonhar essa outra parte, né? De ter de constituir sua família. E acho que todas as perguntas foram acho que deu bastante informações para que a gente tenha mais segurança para passar para a paciente dela. Nós temos que agradecer toda essa abordagem tua, doutor Marcos, porque vai ajudar muito os pacientes, vai ajudar nós, médicos, né? O ginecologista, o obstetra, o fertileuta, vai ajudar bastante a gente. Eu queria só fazer assim, o senhor falou que às vezes esses medicamentos perduram na circulação um tempo muito maior. Isso. Né? E qual é esse tempo que o senhor calcula, mais ou menos assim, de uma medicação que pode perdurar na parte essa medicação é de depósito? Como que é assim, como que ela funciona mais ou menos? Por exemplo, o paciente está tomando metotrexate, tá? Ele, assim, geralmente o pessoal da oncologia, eles liberam para a gente mais ou menos depois de uns 3 meses, Isso. Depende da situação, né? Eu não sei a reumato, né? Como é. E a outra pergunta também, eu queria saber o emprego do canabidiol, se vocês têm usado e como que o senhor vê em relação a isso. Acho que são minhas 2 perguntas que eu vou sugar hoje e depois, lógico, a gente vai fazer outros encontros e tem muita mais coisa para a gente saber. Agradeço muito aí a confiança na informação e me chame que eu venho, eu gosto de conversar para danar. Então, estamos juntos. Na parte do metotrexato, que é uma das medicações, né? Geralmente o solicitado tem correlação aí com 3 meses, né? Não é que seja uma medicação de depósito, embora ainda por vias não muito bem explicadas, existe uma questão que reduz mesmo a espermatogênese e você tem até uma má formação dos espermatozoides. Mas existem outras medicações que são mais complexas, né? A gente fala em ciclofosfamida, por exemplo, em que há uma capacidade muito importante, alguns imunobiológicos das classes do anti-TNF. Então, assim, o clássico é que se espere pelo menos 3 meses desde a interrupção do metotrexato. Outra medicação vai depender muito, né? Então, ficar sem o tratamento muitas vezes não é viável, porque o paciente sentir dor também vai impactar psicologicamente e o psicológico também vai ter impacto na espermatogênese e tudo mais, né? Mas aí, se há o desejo de engravidar,
O ideal é que se prepare para pelo menos uns 6 meses de avaliação, em que haja substituição da droga, avaliação se houve melhora do padrão do esperma, se está havendo controle de dor e tudo mais, porque tudo isso também será importante. Mas depende de diversos fatores, a fármacos e fármacos. Com relação ao canabidiol, o canabidiol ele é um excelente fármaco, né? Mas, infelizmente, existe uma banalização do que é o canabidiol, né? Então ficou uma questão quase que de uma teoria da conspiração. Os médicos não prescrevem canabidiol porque vai ser uma coisa que vai resolver todos os problemas da face da terra e eles não terão mais pacientes. É quase isso, né? E o canabidiol ele é uma excelente medicação que funciona para algumas coisas, mas que não funciona para tantas outras, né? O que eu percebo é que, embora ele tenha algum impacto anti-inflamatório, não seja muito grande, a maioria das vezes em que o canabidiol tem uma resposta adequada é quando há acometimento neurológico envolvido. Então, quando há uma dor de caráter neuropática, quando há uma fibromialgia, em que há um padrão psicossomático muito importante, quando há um gatilho de doença inflamatória com um perfil psicossomático, ou seja, aquele indivíduo muito ansioso, depressivo e que tem uma doença reumática inflamatória, que tem isso como gatilho, o canabidiol atua. Agora, se eu disser que nós vamos tratar uma artrite reumatoide somente com canabidiol e ela vai resolver o processo de rigidez e inflamação matinal, eu vou estar mentindo, né? Então, assim, é uma medicação boa, que tem as suas indicações, que funciona muito bem para algumas coisas, mas que falha para tantas outras. Não é o elixir da vida, não é a resolução de todos os problemas, de todos os males, né? Mas tenho pacientes que utilizam com boa resposta no perfil psicossomático, na parte inflamatória nem tanto. Isso. Queria agradecer muito a sua presença, né? Vamos te chamar um montão de vezes, porque a gente tem muito que aprender aí, né? E queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão te ouvindo, que vão te ouvir, tá certo? Esse programa vai ficar no YouTube, vai ficar postado, né? As pessoas poderão ter acesso, né? E a gente vai colocar o seu contato também, porque alguns pacientes podem mandar algumas perguntas, claro, né? E a gente direcionar todas essas perguntas para o senhor responder, ou na clínica, ou diretamente o contato do teu. Tá? Perfeito. Agradeço muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa oportunidade de estar com uma pessoa aí que trouxe muitas informações para nós e para os pacientes, né? Que é o nosso foco mais importante. Obrigado pela gentileza. Me chame mais vezes que eu venho mesmo. Passando uma mensagem, eu acho que reumato, ela assim como tudo na vida, medicina é um exercício de conhecimento e bom senso, né? Então não adianta você ser o maior especialista em uma área e você não ter bom senso para aplicar aquilo. E acho que num momento tão delicado, tão bonito da vida do ser humano, que é quando você está ali gestando, quando você está para ter o seu bem maior na vida, que vai ser o seu próprio filho, se não houver bom senso de todo mundo que está envolvido na situação, não tem porquê a formação do sujeito. E acho que o senhor faz isso muito bem, tanto é que é um expoente aqui, falo mais uma vez, não falo isso porque estou aqui na sua presença, mas um expoente nessa parte de reprodução e de ginecologia como um todo, mas é o que eu tento fazer, tratar os pacientes com carinho, com atenção, e juntando o meu conhecimento com um bom senso que a reumato bem feito e a medicina bem feita exigem. Então, sempre que precisar, tanto os pacientes quanto o senhor, a Paula, que também precisar de alguma coisa da minha parte, saiba que eu estarei extremamente honrado em voltar aqui quantas vezes for necessário e atender as pessoas que, porventura, tenham alguma dúvida da parte da reumatologia. Muito obrigado. Não vai faltar a oportunidade de a gente se ver novamente. Paula, muito obrigado também por estar com a gente hoje, né? Tirando você lá, roubei você um pouquinho lá. E para a intenção nossa é sempre ajudar o paciente. Se você quiser deixar também alguma mensagem, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ganhando mais conhecimento, né? Tendo mais respaldo até para a gente conseguir passar as melhores informações para os nossos pacientes e deixá-las mais tranquilas nesse processo, nessa caminhada. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Até a próxima.